Olá, investidor arrojado, tudo bem? Eu sou o Guilherme e hoje a gente vai comentar um pouco sobre a queda da criptomoeda Terra Luna. E para isso, eu trouxe um convidado especial aqui, meu amigo Duda, que é um investidor de criptomoedas e um entusiasta aí desses ativos. Duda, te apresenta aí pro pessoal. Olá, investidor arrojado. Meu nome é Eduardo. Eu sou investidor no mercado cripto desde 2007. Vou falar com vocês um pouquinho aí sobre essa situação que está deixando muita gente apreensiva. Então, cara, o que o pessoal quer saber aí é o que aconteceu com a Luna, né? Ela simplesmente derreteu, a gente viu aí uma queda aí bem expressiva, né? Isso aí é um movimento de alguma baleia, isso é uma mudança no projeto, uma tragédia que já estava anunciada para acontecer. Que tipo de situação tu vê? Como é que é esse cenário aí? Então, Guilherme, o projeto da Terra Luna chegou a bater US$ 120 no all-time high. Recentemente, hoje ainda, ela estava sendo cotada a 0,0002 centavos de dólar, mais de 99% de queda. E isso acabou repercutindo no mercado cripto como um todo. Uh, o que aconteceu foi o seguinte: o detonador, tá, dessa crise foi a UST, que é a stablecoin do protocolo Terra Luna. A ideia é que ela mantivesse a paridade com o dólar, ou seja, um UST valendo $1. Em certo momento, perdeu a paridade e chegou a valer 29 centavos de dólar e, de certa forma, tornou o protocolo inviável. O evento em si é um pouco complexo de explicar para quem é leigo no assunto, mas eu vou tentar, de forma didática, resumir o que aconteceu. Tá? O que é o protocolo Terra-Luna? Tá? É um sistema, um protocolo, um ecossistema de contratos inteligentes que serve também como incubadora de stablecoins, que são moedas estáveis pareadas em alguma outra moeda fiduciária. No caso, o Uhum. ST era pareado com o dólar. A título de curiosidade, tá? Algumas stablecoins elas investem, por exemplo, em títulos do Tesouro Americano para equilibrar e manter a paridade. Uhum. O USDT Tether é um exemplo deles também, seguido por outras stablecoins, como a stablecoin da Binance, a USDC, que também outros colaterais para garantir o valor da moeda. E o que acontece? A Terra Luna ela pretendia criar uma stablecoin não dependesse de garantias como títulos do Tesouro Americano. O mecanismo é genial, tá? Na ideia, ele é genial. Para criar uma stablecoin de USD, tá? Tokens de Luna deveriam ser queimados na mesma proporção. Ou Uhum. seja, quando um token Luna estivesse cotado a US$ 120, por exemplo, você precisaria queimar um token de Luna para gerar 120 UST. Então, o protocolo ele seria deflacionário, tornando o token Luna cada vez mais valioso. Acontece que dentro do sistema da Terra Luna, como ela é um protocolo de contratos inteligentes, existe a Anchor Protocol, tá? Que é um protocolo de DeFi, finanças descentralizadas, que oferecia um retorno de 20% ao ano para quem fizesse staking de UST. Essa taxa de retorno atraiu muita gente, tá? E a tal que a gente chama de capital mercenário, que vai estar no protocolo enquanto a rentabilidade estiver alta. É uma rentabilidade que eu julgo insustentável, tá? Uhum. Mas isso acabou gerando uma valorização do token Luna que no topo histórico bateu mais de 30%, chegou a US$ 120. O problema é o seguinte, o ST ele é baseado na oferta e na demanda. Tá? Vamos lá. Digamos que o ST, o que é normal de uma stablecoin, variar levemente a paridade, $1 para 98 centavos, 99, é algo que o mercado absorve muito bem. Digamos que a moeda caísse para 90 centavos de dólar, certo? Então, a troca por Luna continuaria valendo $1. O que acontece é que você compraria o ST, compraria 100 UST pagando $90, por exemplo, trocaria por 100 Luna, que valeria 100,
Uhum. Digamos, então, que a UST caísse para 90 centavos de dólar, certo? Só que a troca por Luna continuaria valendo $1. Então, você vai com 90... Essa parte é difícil de explicar. Digamos que o UST caísse para 90 centavos de dólar, certo? Mas a paridade, a troca por Luna, continuaria valendo $1. Então, você poderia comprar 100 UST por $9. E, posteriormente, você poderia trocar essas 100 UST por Luna. Ou seja, você poderia trocar a compra de $90 por o equivalente a $100 em Luna. Na teoria, essas flutuações elas seriam absorvidas, mas as grandes flutuações fariam que isso saísse de controle e foi o que aconteceu. O que detonou essa crise? Bom, no dia 7 de maio, tá, ocorreu uma troca gigante de UST por USD. Isso foi a fagulha que acabou causando um incêndio, né, que se alastrou por todo o mercado cripto. A pressão vendedora ela saiu de controle e a empresa não conseguiu recuperar o protocolo. Eles tentaram de diversas formas, uma delas foi vender o colateral, a garantia que eles tinham. Eles vinham comprando muito Bitcoin para garantir a protocolo, e eles acabaram, em questão de horas, vendendo 80 mil Bitcoins, o que acabou puxando o mercado como um todo para baixo, né? Hoje eu vi uma notícia de que o Do Kwon, que é o criador do protocolo, pretende fazer um hard fork da moeda a fim de salvar o protocolo. Particularmente, eu acredito que a confiança foi perdida. Tá? Então, algumas sugestões orientadas de tornar a Luna uma competidora da Shiba, mas eu não vejo muito futuro. Eu, particularmente, não tenho mais confiança no protocolo. Entendi. Então, considerando isso, a gente tem alguma forma aí do investidor antecipar esse tipo de situação? Por exemplo, me pareceu muito claro que o problema começou, com base pelo menos no que eu entendi, né? O problema começou justamente naquele stake inicial lá, que começaram a oferecer um valor muito alto de retorno e que ocasionou como é que eu vou dizer, numa procura muito exagerada, muito mercenária em cima de uma taxa que era de stake que era incompatível com o protocolo. E aquilo ali acabou gerando assim, ó, peraí, dá pra fazer dinheiro desse jeito. Os caras usaram meio que isso pra burlar o negócio e virou um efeito cascata e aí quebrou com todo mundo. Seria mais ou menos isso, né? Pelo que eu entendi. Isso é uma regra geral, se a gente, vamos dizer assim, se a gente olhar outros criptoativos, observar assim, isso aqui tem um stake meio alto, isso aqui pode ser perigoso. Eu não sei se essa leitura que eu tô fazendo é correta. Isso é um dos A fatores de ideia risco a do, observar. a ideia do projeto era criar uma stablecoin descentralizada que se autorregularia, certo? Acontece que existe a paridade, né, que é o pegging, ou depegging, que é quando perde a paridade. Uma flutuação pequena, no caso da Tether, por exemplo, agora, nesse momento, ela está por volta de 99 centavos de dólar, $1. É controlável, certo? Uhum. O problema é que o protocolo ele conseguiu ser explorado de tal maneira que o spread entre o valor real do dólar e o valor do ST começou a se distanciar muito. E as pessoas exploraram esse defeito, talvez uma falha no protocolo. Houve uma dificuldade em balancear o ecossistema. Uhum. Então, a grande venda, a grande troca do ST por USDC despertou uma certa angústia no investidor que temia pelo pior. Então, uma liquidação em massa, a pressão vendedora saiu de controle e, infelizmente, o projeto entrou na espiral da morte, como a gente chama. Não havia muito Sim. mais que pudesse ser feito. Mas esse acaba sendo um dos riscos também, né, desse tipo de projeto. A gente tem vários exemplos aí também nessa indústria de NFTs, né? Projetos assim que começaram com uma premissa muito legal, mas tu vai olhar o white paper, talvez isso aqui não seja bem assim, como estão vendendo. O pessoal entra, claro, eu não tô dizendo que é a mesma coisa, né? Que é aquela ideia de dar um rug pull nos caras lá e puxar o tapete mesmo. Eu sei que não é a mesma coisa, né? Mas eu vejo nesse sentido, né? É uma situação que a pessoa não tem como antecipar totalmente, né, o risco.
E por isso que é um risco, né? E não uma certeza. O que eu ia te perguntar? Além dessa Luna, também teve outras criptos aí, né? Se a gente for olhar os últimos 6 meses aí, o Bitcoin, propriamente, que pra mim, pelo menos, é a primeira que eu tenho conhecimento que seja a primeira criptomoeda existente. O mesmo Bitcoin, ele teve uma queda aí de 50% mais, chegando aí até uns $28.000, acho que foi na quarta passada. Que mais assim, tu tens operado stablecoins maiores, tipo Bitcoin, Ether, tem alguma preferência por outro tipo de ativo, de criptos assim, maiores? Ou seriam sim estratégias diferentes assim para minimizar esse risco? Como é que tu diversifica a carteira de criptos? Tu entra mais concentrado num projeto ou tu distribui? Como é que tu faz isso? Então, em momentos de volatilidade como essa, eu prefiro tomar uma posição defensiva, manter uma parte da minha carteira em dólares para aproveitar as oportunidades. Mas, por outro lado, as pessoas têm que ter noção que nós estamos no Velho Oeste. O xerife ainda não chegou. Então, é onde temos a oportunidade de fazer milhões, fazer uma riqueza substancial. E tudo depende de um risco, né? O risco é proporcional, né? O nosso ganho é proporcional ao risco que a gente assume. Eu tenho uma porção da minha carteira mais segura, Bitcoin, Ethereum, basicamente. Eu tenho alguns protocolos de contratos inteligentes, com funções e características diferentes, como Solana, Phantom, são protocolos que eu me interesso. Eu considero eles mais seguros. Até a Terra Luna considerava um protocolo mais seguro. Para você ver que num mercado de extrema volatilidade e extremo risco, o mais seguro, às vezes, não é aquilo que as pessoas imaginam. Não Uma existem porção da minha certezas, né? carteira, exatamente. Uma porção da minha carteira eu mantenho ativos que eu julgo de médio risco, não é? E uma porção da minha carteira eu mantenho ativos de alto risco, que é um capital menor, mas que pode multiplicar o investimento por 100 vezes, 500 vezes. Protocolos que estão muito embrionários ainda, né? Relacionados a jogos, a metaverso e as possibilidades, né? Que eles vão abrir para o futuro. Mas é como os anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, em que centenas de empresas tinham capital na bolsa, na Nasdaq, e posteriormente, questão de 2 ou 3 anos, essas empresas já não existiam mais, eram extremamente promissoras, mas já não havia mais espaço para elas. Cara, muito bom conversar contigo. O Duda aí já é um amigo das antigas aí, e finalmente consegui trazer ele para conversar com a gente aí hoje, um pouco sobre criptomoedas, né? Saindo um pouco assim da nosso rumo, assim, que a gente sempre fala muito ali de ações, fundos imobiliários, bolsa americana, REITs. Então, faltou assim aquele temperinho adicional, aquela pimentinha assim pra gente falar de criptos também. E lembrando, pessoal, o objetivo aqui do canal é conversar e trocar experiência sobre investimentos. A ideia aqui não é fazer recomendações para vocês, nem compra, nem venda de ativos. Muito obrigado, cara, por dedicar uns minutos aí com a gente. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, esse tipo de entrevista, assim, esse bate-papo, assim, mais descompromissado, né? Só trocar uma ideia, assim, sem ter aquela coisa, assim, aquele viés, assim, de recomendação, né? Então, deixa um like pra gente aí. Comenta aqui embaixo se vocês têm criptomoedas, quais vocês têm. Até, de repente, comentem a corretora que vocês usem. E é isso, gente. Como o próprio Duda aí falou, né? Mesmo ele investindo muito em criptomoedas, ele tem uma parcela que é mais defensiva, uma parcela mais de rentabilidade, assim, de buscar um retorno maior. Então, isso justamente mostra, né, o papel da diversificação dos investimentos, não alocar um percentual muito grande num único ativo. Vejam que mesmo o Luna, que era um projeto assim, muito promissor, com uma grande possibilidade de ser um projeto estável, acabou derretendo assim, por causa de um evento que ninguém estava esperando que pudesse acontecer assim. E é isso, gente. Se vocês assistiram até aqui, então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.